Lucas 24, verso 13 ao verso 24, que diz: E naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Iam dialogando sobre todos os fatos recentes ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então, ele lhes questionou: O que vos preocupa e sobre o que ides discutindo durante vossa jornada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras os acontecimentos desses últimos dias? Ao que ele lhes indagou: Quais? E eles começaram a lhe explanar. Ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram. E nós acreditávamos que fosse ele quem havia de fazer a total redenção de Israel. Mas hoje já é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos, que lhes asseguraram que ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém não viram a ele. Vamos orar. Senhor, nós colocamos as nossas vidas aqui diante de Ti e pedimos que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos abençoe com a Tua palavra. Eu rogo pelo Teu povo para que o Senhor possa derramar a graça do Senhor sobre esses corações, que o Senhor possa falar de maneira profunda e poderosa, Deus. Nos ensina nessa noite, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amados, há várias semanas o mundo tem sido bombardeado por más notícias. Há várias semanas a nossa nação tem sido varrida por más notícias. Nós ligamos os telejornais e o que nós mais ouvimos são notícias ruins. As manchetes trazem números de mortes, número de doentes, problemas econômicos, preocupações com a economia. As manchetes falam de desemprego, falam de funeral. São más notícias. A todo instante são más notícias. E por falar, irmãos, em más notícias, por falar em notícias, as melhores notícias que o mundo já ouviu, vieram de um túmulo vazio. Há uma semana atrás, nós estávamos comemorando a Páscoa, não é? Domingo passado foi domingo de Páscoa. E a história da Páscoa, ela não termina em um funeral, mas ela termina com uma festa. Ela termina com uma grande festa. O túmulo vazio de Cristo é o berço da igreja cristã. É o nascedouro da igreja de Cristo, do povo de Deus. E a mensagem que a igreja anuncia, a mensagem que nós anunciamos, irmãos, não é de um Cristo que esteve vivo e está morto, mas é de um Cristo que esteve morto e está vivo. Essa é a nossa mensagem, essa é a mensagem do Evangelho.
a mensagem que Cristo morreu, mas ressuscitou. E essa mensagem ela tem reinado por todos os séculos. As notícias nesses dias sombrios é de medo, é de desespero, é de preocupação. A humanidade está assolada e assombrada pela morte. Muita gente está com um grande terror. Quem tem reinado nesses dias é o terror da morte. Mas a Bíblia vai nos dizer que Jesus ele é o Rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores, e como Rei, acima de tudo e de todos, a Bíblia vai nos dizer que a morte foi vencida por Jesus. Então, por mais que o mundo tenha focado na morte, nós precisamos levar às nossas mentes aquilo que nos traz a esperança. E o que nos traz a esperança é que Jesus venceu a morte, e ele reina sobre nós. Jesus matou a morte. A morte não pôde deter a Cristo. Jesus arrancou o poder da morte, triunfando sobre ela e ressuscitando dos mortos. Então o sepulcro está vazio. A ressurreição de Cristo é uma demonstração clara do supremo e poderoso poder de Deus. Isso deve nos fazer pensar, irmãos, sobre a nossa postura diante de tantas más notícias que estão vindo como enxurrada sobre nós nesses dias. Como é que está a sua mente em relação a isso? Como é que está o seu coração em relação a isso? Eu digo para você, eu acredito que aqui não tem ninguém assombrado, né? Eu acho que se você tivesse assombrado, você nem estava aqui hoje, não é verdade? Então ninguém está assombrado aqui, mas há pessoas que estão debaixo de um medo terrível. Eu tenho conversado com algumas pessoas e elas têm relatado, não saio de casa de jeito nenhum, não. Com medo, um absurdo, por conta da enxurrada de más notícias. A questão é séria, nós não estamos dizendo que a questão não é séria. Mas as más notícias têm vindo de forma tão constante, com tanto volume, que as pessoas estão extremamente preocupadas. Isso deve nos fazer pensar sobre a nossa postura. Nós estamos deixando a nossa mente ser tomada de pavor. Nós vamos ficar quietos e apavorados nesses dias que nós enfrentamos e atravessamos essas lutas. Ou nós vamos fazer um exercício de trazer à memória a gloriosa vitória sobre a cruz. Ou nós vamos fazer um exercício de trazer à memória as tantas promessas que a Bíblia nos dá, que nós temos em Cristo Jesus. Então nós temos duas opções. Ou nós deixamos ser tomados pelo medo, ou nós deixamos ser tomados pela desesperança, ou nós tomamos posse daquilo que nós cremos e sabemos por meio da palavra. E quando nós tomamos posse disso, a morte não é para nós mais algo tão temeroso assim. Ela é apenas uma porta para um glorioso encontro com o Senhor. Amados, o evangelista Lucas, ele narra sobre as atitudes de dois discípulos de Jesus. Esses discípulos, eles não faziam parte daquele grupo de 12 apóstolos, mas eles também eram discípulos, eram homens que acompanhavam Jesus, eram homens que foram enviados com Jesus, eram homens comprometidos com o Cristo. O verso 18 nos diz que um desses dois homens se chamava Cleopas. E muitos eruditos da Bíblia concluem que o outro era o próprio escritor do livro, Lucas. Outro discípulo, possivelmente é Lucas, porque ele não cita o próprio nome no texto. E o fato, irmãos, é que esses dois estavam a caminho de uma cidade chamada Emaús. O verso 13 nos diz, e naquele mesmo dia, veja aí, a informação que nós temos, e naquele mesmo dia. O dia em questão aqui
era o domingo da ressurreição. Era o domingo da ressurreição. No glorioso dia, no dia em que a pedra foi rolada, no glorioso dia em que as mulheres encontraram o túmulo vazio, no glorioso dia em que um anjo anunciou às mulheres que Jesus havia ressuscitado, naquele glorioso dia, isso aconteceu. Olha só o contexto, irmãos, da situação. Num contexto de glória, num contexto de boa notícia, esses homens partem de Jerusalém para Emaús. E como esses homens estavam? Esses homens que ouviram por tantas vezes sobre a derradeira morte de Cristo, esses homens que ouviram sobre o ressurgir dos mortos, Jesus ressurgiria, e eles ouviram isso da boca do seu mestre, eles estavam agora indo para Emaús, desconsolados, tristes, aborrecidos e decepcionados. No glorioso dia, naquele dia, eles estavam tristes, cabisbaixos, arrasados, decepcionados. O fato ocorrido aqui aconteceu muito provavelmente no final daquele dia. Eles tinham ouvido sobre os relatos da ressurreição, mas eles não deram crédito. Eles não deram crédito. Veja, irmãos, que esses dois homens e os outros discípulos, inclusive os 12, eles foram treinados para aquele momento. Mas os seus corações estavam por demais abatidos diante da notícia. Eles saíram da cidade de paz. Jerusalém significa cidade de paz. Eles saíram da cidade de paz, com seus corações atormentados, preocupados. Emaús, segundo o texto que nós lemos, ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. Então eles saíram daquela cidade nessa jornada de 11 quilômetros. E a conversa daquela caminhada só tinha um tema: a trágica morte. Era disso que eles estavam falando. Era nisso que eles estavam concentrados. A morte de Cristo. Então aqueles homens estavam numa caminhada, desassistidos de esperança, envoltos numa nuvem sombria, sem expectativa futura alguma, sem esperança em seus corações. Eles focaram toda a sua energia, eles focaram toda a sua atenção nas más notícias. Era o que estava na cabeça deles, era no que eles pensavam, as más notícias. Eles tinham ouvido que tudo aquilo iria acontecer, mas o foco deles estava nas más notícias. A dureza do momento, o momento difícil apagou os ensinamentos da glória futura. Aquilo que Jesus disse tantas vezes, aquilo que Jesus ensinou tantas vezes foi apagado por aquele momento difícil. E aqui nós precisamos refletir sobre algo muito importante. Nossa maior promessa, irmãos, a nossa maior promessa não está nessa terra. A nossa maior promessa está no fato de que um dia nós passaremos dessa existência e nos encontraremos com Cristo. Essa é a nossa maior promessa. Esse é o nosso bem mais precioso, a vida eterna com Jesus. E o momento em que nós estamos vivendo, irmãos, é a mais vívida verdade que tudo nessa terra é passageiro, que tudo pode desmoronar.
que não há certeza de segurança alguma, que não há glória nesse mundo, poder aquisitivo, saúde de ferro, que pode ser sustentada diante de um sopro. E diante disso, desse momento, irmãos, nós não devemos deixar o nosso coração ser tomado de medo, de pavor, de qualquer sentimento que nos cause angústia. Não podemos ser tomados por isso. Não podemos permitir que esses sentimentos tomem os nossos corações, de modo algum. A dureza do momento não pode apagar a glória que virá, irmãos. Amém? Não pode apagar a glória que virá. O verso 15 diz que quando aqueles 2 discípulos caminhavam angustiados, remoendo as últimas más notícias, quem se aproxima? Jesus. Jesus começa agora a caminhar com eles, ao lado deles. Naquele momento angustiante, naquele momento em que qualquer um de nós, olhando para a conduta incrédula daqueles discípulos, talvez qualquer um de nós aqui olharia e dizia assim: que vergonha você andou com ele, você ouviu dele, e agora você está incrédulo, que vergonha, a notícia chegou hoje até você, as mulheres foram no túmulo, não tinha ninguém lá, a pedra foi rolada, o anjo apareceu, que vergonha você. Não é verdade? Talvez se a gente estivesse lá, a gente já ia logo apontar o dedo e falar: vocês são os discípulos sem vergonha mesmo. Eles tiveram tantas experiências com Jesus, mas agora deixaram o seu coração ser tomado por incredulidade. Irmãos, isso nos ensina algo. É exatamente isso que acontece conosco muitas vezes. Nós somos teimosos, nós temos ouvido, temos aprendido, mas muitas vezes nós agimos na contramão daquilo que Deus tem nos ensinado. Nós tomamos um caminho errado, em vez da gente ficar na cidade de paz, a gente toma um caminho para longe dela. Deixamos o nosso coração muitas vezes ser tomados de amargura. Cultivamos em nós o que contraria a vontade de Deus e nos distanciamos, nos afastamos do Senhor. E esse verso nos ensina algo muito importante, irmãos. Nos ensina que Jesus nunca abandona os seus. Ele se aproxima apesar de quem nós somos. E Jesus se aproximou daqueles desesperançados. Jesus se aproximou daqueles 2 incrédulos. Apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas falhas, Jesus nunca nos deixa só. Ele nunca abandona os seus. O verso 16 diz que os 2 discípulos foram impedidos de reconhecer Jesus. E ali naquela caminhada se estabeleceu um diálogo. Dos versos 17 ao 24, nós vemos Jesus perguntando o que perturbava o coração daqueles 2. O que perturba vocês? O que vocês estão esbravejando aí? Fico imaginando esses 2 homens conversando e resmungando, e talvez um mais incrédulo com o outro, falando: tá vendo, não te falei que não ia dar certo esse negócio? Olha o tempo que a gente perdeu, olha o trabalho que a gente deixou. Nós paramos tudo para ir atrás daquele homem. Olha, o homem está morto. E se a gente ficar lá, nós é que vamos morrer. E quando Jesus faz essa pergunta, o que perturba vocês? O texto diz que Cleopas chega a perguntar a Jesus, até num tom de ironia, meio, e diz assim: você é a única pessoa que esteve em Jerusalém e você conseguiu ignorar os acontecimentos dos últimos dias? Ainda deu uma bronca em Jesus.
E Jesus pergunta, né, como se não soubesse. Ele pergunta, quais acontecimentos? Eu creio que Jesus estava dando a oportunidade desses homens desabafar, falar. Quais? Conta para mim. Eu sei, mas quais? Fala para mim. E eles começam a discorrer sobre os acontecimentos, e eles abrem os seus corações. Eles pontuam que Jesus era um profeta. Veja só, ele era um profeta, ele não era o filho de Deus, ele era um profeta. Um profeta poderoso em obras. Mas os maiorais da sinagoga o entregaram para ser condenado e conseguiram crucificar aquele profeta. Olha a visão que eles têm. Olha o Jesus derrotado que está agora à frente deles. Olha a perspectiva totalmente diferente diante da crise. Quantos crentes diante da crise esquecem a quem servem? No verso 21 eles dizem, nós acreditávamos, veja que está no passado, nós acreditávamos que ele traria redenção a Israel, mas já tem 3 dias que ele morreu. Do verso 22 ao verso 24, eles vão relatar o que foi visto e as notícias que chegaram a eles. Eles vão dizer, as mulheres foram ao sepulcro hoje, na madrugada ainda, hoje. A notícia era fresca na mente daqueles homens. E eles disseram, elas foram lá, mas não encontraram o corpo. Elas disseram que viram anjos. E esses anjos asseguraram que ele estava vivo. E eles continuam dizendo, e os discípulos, os apóstolos, correram até lá, alguns deles, entre eles Pedro, e viu que de fato o túmulo estava vazio, conforme o que as mulheres relataram. Eles sabiam que os guardas haviam fugido de pavor, eles sabiam que a pedra havia sido rolada e o túmulo estava vazio, eles sabiam que o pano que tinha cobrido o corpo de Jesus estava ali em cima da pedra, que antes o corpo dele tinha sido colocado. Eles ouviram o relato de que, aparentemente, após ver os anjos, foi visto também um jardineiro que foi questionado por uma delas, dizendo, para onde você levou o corpo do nosso Senhor? E no mesmo momento elas perceberam que não se tratava de um jardineiro, mas do próprio Cristo, que desapareceu diante delas. Irmãos, olha quanta notícia. A metade dessas notícias eram suficientes para dar uma injeção de ânimo naqueles homens. Mas onde eles estavam? Como eles estavam? Mesmo com todos esses sinais, eles deixaram seus corações serem tomados de angústia e de desespero. Eles deixaram a sua missão, eles abandonaram o seu posto. Nós podemos tirar outros ensinamentos aqui, irmãos. Aqueles discípulos contaram as suas angústias sem querer para a pessoa certa. Eles abriram os seus corações para Jesus. Eles exporam suas dúvidas, os seus anseios, as suas preocupações, as suas frustrações para a pessoa certa. Eles olharam para o Cristo e disseram, achamos que aquele homem que nós seguíamos era o Messias. Amados, nós podemos aprender que nós precisamos e devemos abrir o nosso coração para Deus. No momento da angústia, abra o seu coração para Deus.
Se tem uma coisa que muitas vezes nós falhamos, é abrir o nosso coração e expor as nossas angústias e frustrações para as pessoas erradas. Gente que não vai nos ajudar. E corre o risco de, além de não nos ajudar, corre o risco de até piorar o que já está ruim, dependendo para quem você abrir o seu coração. Pode até piorar. Então, conte as suas lutas a Deus no momento da angústia, no momento do desânimo, no momento do desespero, ajoelhe no chão e clame ao Senhor. Conte a Ele, abra o seu coração a Ele, diga a Ele. Jesus rasgou o véu que nos separava da presença de Deus, irmãos. Jesus é o nosso mediador, Ele ouve as nossas súplicas, Ele ouve as nossas queixas, as nossas angústias, então conte a Ele. Outro ensinamento que nós podemos tirar aqui desse texto: não viva um relacionamento com Deus baseado naquilo que Ele pode lhe dar. Não viva um relacionamento com Deus baseado naquilo que Ele pode ajudar você a conquistar. Os relatos desses homens mostram um crente, um discípulo com pensamento terreno, superficial. Eles não tinham entendido. Eles dizem no verso 21, veja aí comigo: e nós acreditávamos que fosse Ele quem havia de trazer a total redenção a Israel, mas hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Eles achavam que Jesus era o libertador da nação, um mero libertador da nação. Eles pensavam num reino meramente terreno e não espiritual. Os olhos desses homens estavam focados apenas nas coisas dessa terra e não nas coisas celestiais. Quanta gente, infelizmente, busca a Deus por aquilo que Ele pode lhes proporcionar. Vão de lugar em lugar atrás de uma bênção, de procissão em procissão atrás de uma bênção, atrás de coisas e mais coisas, e prosperidade, e cura, e coisas, mas não estão em busca de Deus, da presença dEle, não estão dispostos a rasgar os seus corações, não estão dispostos a deixar os seus pecados, não estão dispostos a abandonar essa vida e entender que há uma vida muito mais excelente fora desse plano. Vemos lugares abarrotados, cheios, onde a palavra não é pregada, onde o evangelho ali não é o evangelho de Cristo, mas é o evangelho do consumo, do ter, do conquistar. Não que Deus não prospere, sim, Deus prospera. Não que Deus não cure, sim, Deus cura. Mas esse não é o nosso objetivo primordial da fé. Nosso objetivo primordial é buscar a Ele, por quem Ele é, e apenas por quem Ele é. E o último ensinamento que nós podemos tirar desse texto nessa noite é em relação a aprendermos a olhar os milagres ao nosso redor. Sermos sensíveis a observar a ação de Deus ao nosso redor. Irmãos, a pedra tinha sido rolada. Rolar a pedra para trancar um túmulo tinha um grau de dificuldade. Tirar a pedra do túmulo que foi selado era uma outra realidade. Os guardas que guardavam o túmulo para que ninguém roubasse o corpo de Jesus ficaram tão espantados e petrificados diante da situação que tiveram que bater em retirada. O túmulo estava vazio.
Os anjos e o próprio Cristo apareceu, era tudo tão claro, mas eles não conseguiram discernir o momento. Irmãos, isso nos ensina que nós precisamos parar de reclamar. Parar de reclamar. E focar naquilo que é aparente. E buscar o discernimento para o momento que nós estamos passando. E encontrar à nossa volta traços dos sinais dos milagres de Deus, porque eles estão à sua volta. Os traços dos milagres estão tão perto de você. E passam muitas vezes desapercebidos por nós, irmãos. Os milagres estão ao redor de você. Deus tem se manifestado, Deus tem derramado a graça dele, Deus tem fortalecido você, Deus tem te dado paz no dia da angústia, Deus tem te dado o alimento diário, Deus tem te dado a saúde, Deus tem te cercado de uma família, tem te dado a condição de levantar da sua cama e produzir, e ter seus filhos e cuidar deles, e alimentá-los, e tratar deles, e investir neles, e amá-los, e vê-los aprender a falar, e vê-los aprender a se tornar homens e mulheres bênção. Deus deu a você um companheiro para suportar você, para aguentar você. Deus tem te cercado de bênçãos. Você não está no relento. Nessas noites frias que nós tivemos nesses dias, eu acredito que você teve um cobertor para se aquentar. Talvez não foi aquela Brastemp, mas estava lá o cobertor. E se o cobertor não der jeito, fala, todo mundo vão dormir aqui na mesma cama, vão abraçar para esquentar e bora. Nós temos, irmãos, milagres ao nosso redor. Mas quantas vezes, irmãos, a nossa fé é tão pequena, a nossa fé é tão medíocre, que nós queremos ver grandes milagres, nós queremos ver grandes coisas acontecendo, mas nós somos incapazes de perceber os espantosos milagres que Deus está operando à nossa volta todo o tempo. Qual é o maior milagre que você recebeu? A salvação. Nós precisamos lembrar todos os dias que os que estão em Cristo já receberam o maior e mais poderoso milagre, a salvação das suas almas. Hoje nós falávamos aqui na nossa escola bíblica, Deus, quando Ele nos salvou, Ele nos justificou. E a Bíblia vai dizer que Ele nos glorificou. Isso quer dizer que nós já estamos na glória com Ele, apesar de estarmos aqui. Mas nós já estamos. Não há ninguém que possa tirar isso de nós, porque isso foi conquistado na cruz. Então o maior milagre já aconteceu na nossa vida. Então, diante desse quadro tenebroso, lembre, Deus está no controle. O dia mau, conte para Ele, fale para Ele, ore, reclame com Ele. Fala para Ele. E aprenda a ver o que está acontecendo ao seu redor. Em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor, feche seus olhos. Ó Deus, nós te louvamos por esse momento onde nós podemos meditar na Tua palavra. Pedimos, Pai, que o Senhor continue trazendo luz, entendimento aos nossos corações, à nossa mente, para que possamos entender de forma profunda o Evangelho do Senhor, para que possamos, ó Deus, ser tomados por esse Evangelho poderoso,
que possamos, ó Deus, enxergar aquilo que muitas vezes passa desapercebido diante de nós, a manifestação da Tua glória, o Teu poder ao nosso redor, cuidando, zelando das nossas vidas, Pai. Ó Deus, que possamos lembrar que a nossa mente, o nosso entendimento um dia foi aberto, e isso é um milagre tremendo, porque a Tua palavra diz que um dia nós vivíamos nas trevas, mortos nos nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos deu vida, o Senhor abriu os nossos olhos, o Senhor nos deu um entendimento daquilo que é a verdade da palavra. E isso mudou tudo em nós e tem nos mudado, nos transformado. O Senhor conquistou a nossa salvação na cruz. O Senhor morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. O túmulo está vazio, a morte foi vencida. E a Tua palavra nos garante, nos promete que assim como o Senhor venceu a morte, nós também venceremos a morte, Senhor. Um dia seremos tomados pelo Senhor. Um dia o nosso corpo vai sofrer uma transformação como o Teu corpo sofreu uma transformação. Que essa esperança, que essa notícia tome os nossos corações, a nossa mente, sobretudo nesses dias de más notícias, Senhor. Que o Senhor possa encher o nosso coração de esperança e de paz, ó Deus. É o que nós te pedimos nessa hora.